Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, um cara que tem uma baita história no voleibol brasileiro, passagens por seleção, passagens internacionais. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Gerson Amorim, o popular Gersinho. Gersinho, seja bem-vindo e obrigado por nos dar essa oportunidade, cara. Valeu, obrigado pelo convite aí, Feijão e Peter. Muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast já é um sucesso, né? Vai ser ainda mais aí, ajudando a galera a saber um pouco mais de voleibol e crescer, né, como profissional. É isso aí. E essa é a nossa missão aqui, Gersinho, para compartilhar conhecimento e você tem muito para compartilhar com a gente. Mas antes da gente começar o nosso episódio, você sabe que a gente tem um patrocinador aqui, um parceiraço que é a Nexus Next. E a gente vai deixar o QR Code aqui para você acessar e descobrir quantas maneiras, Peter Bristotti, de vir para os Estados Unidos? 187. 187 maneiras possíveis para vir para os Estados Unidos, Gerson. Você sabia disso? 187, cara. Se você quiser investir, vir Bastante. morar, é bastante. É E trabalhar bastante? aqui, entre em contato com o Lucas Negrinha através desse QR Code que está na tela aqui e fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que o Lucas vai te dar uma atenção especial e vai te orientar a como descobrir uma das 187 maneiras de vir para os Estados Unidos. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Gersinho é um cara que tem uma baita história no voleibol. E falando aqui, ó, um breve currículo do cara, que se eu fosse Breve. falar o currículo do cara, eu vou ter que resumir aqui muito, porque se eu for ficar falando do currículo do cara, a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Começou lá no Rexonadez, Mesmo. lá quando era em Curitiba ainda, né, Gersinho? Você que é daquela, 98. lá com o time do Bernardinho e a sua turma. E depois tem uma passagem pelo Paraná Clube, lá na base do Paraná Clube, Seleção Brasileira Universitária, olha que legal, da CBDU, depois no Círculo Militar no Paraná, depois novamente na Seleção Universitária Brasileira, no Colégio Positivo, aí teve uma passagem brilhante nas seleções de base do Brasil, também trabalhou em Campinas, lá na época do Medley, né? Era Medley naquela época, né, Também de Gersinho? Campinas. Isso No é. Medley Tava lá Campinas. também. Eu Oi? tava. É, Ô, o nós Peter vamos, estava nós por vamos lá. falar sobre isso, nós vamos Vamos falar chegar sobre lá, vamos isso. chegar Vamos lá. chegar lá. Aí depois teve uma passagem legal no SESI, depois foi para o Japão, trabalhou lá no Suntory Sunbirds, no Corinthians Guarulhos, aí teve uma passagem muito legal em Portugal, lá no Sporting, como head coach, e hoje está em Suzano, lá como assistente do nosso querido Peu, que também já esteve aqui com a gente, e também na Seleção Brasileira de Novos, que eu estou vendo o seu currículo aqui no Volleybox, Gersinho, teve também a passagem pela Seleção Brasileira de Novos, certo? Então, cara, conta pra gente aí como é que foi o seu começo no vôlei, como você entrou nesse nosso esporte maravilhoso e como você começou a desenvolver essa carreira linda que você tem. Como a maioria, eu jogava, né? É, Jogava voleibol em Curitiba. E na época de entrar na universidade, eu vim fazer um teste aqui em São Paulo, na equipe do Objetivo, em Sorocaba, com o Clóvis, em Sorocaba. Que ano que você Clóvis. nasceu, Gersinho? 78, Sete e 1978. oito, ok. Tá. Que mais velho que eu. É. Aí, inicialmente, na primeira fase, eu fiz a peneira toda e não fui a primeira escolha, fiquei ali entre os 5 levantadores. Aí, depois voltei para casa, passou umas 3 semanas, ele me ligou para ir para o Objetivo, para ir para Sorocaba. E aí eu fui lá, eu treinava no Círculo nessa época, estava no Uhum. terceirão já, falei um pouco com o meu treinador, falei, conversei. Aí eu pensei bem, falei, cara, acho que eu não vou crescer muito não, não sei até onde eu vou. O vôlei não tinha tantas oportunidades como tem hoje, né? E eu também não Uhum. era o craque do Brasil, né? Obviamente. E eu falei, cara, acho que eu vou estudar e vou tentar ser treinador. E aí eu prestei vestibular, passei na federal e já entrei na faculdade focado nisso. Queria ser treinador. Até é engraçado,
Meu professor do primeiro ano da faculdade, aula de desenvolvimento motor, o Iverson, adivinha que me mandou uma foto ele fazia uma pergunta, né? Por que que você entrou no curso de educação física e o que você quer fazer? Aí ele me mandou a minha resposta escrita à mão. Ele me mandou a foto esse dia, depois de um jogo nosso, ele mandou, olha aqui, ó, o que você falou no primeiro ano da faculdade está acontecendo, né? Que eu falei que eu queria ser treinador de Ó, que voleibol. legal. Que demais, cara. Sensacional. E aí ele me mandou, eu falei, eu guardei de todos os meus alunos e aí, pô, quando eu vejo isso na televisão, fui direto nas minhas coisas pegar Cara, que para ver se você tinha Ó, respondido. professor, hein? muito Esse é legal. professor. Esse é esse professor. Ele já está aposentado, inclusive, na Federal, tal. Fez doutorado aí nos Estados Unidos, trabalha com ciclismo também. Cara, é super gente boa. Daí eu entrei com esse objetivo e a caminhada foi indo, né? Fiz estágio, enfim, entrei no Rexona. O Rexona chegou em Curitiba ali em 97 e eu estava bem na faculdade, bem no início. Alguns amigos da faculdade já estavam trabalhando lá nas escolinhas e eu comecei aí. Na época, a seleção brasileira também treinava lá feminina. Treinava lá. Fazer lá, eu ia final de semana na arquibancada, ficava com meu caderninho anotando os treinos ali, mas não ajudava de braço, não conhecia ninguém, né? Eu só entrava, o ginásio era aberto, entrava, olhava o treino, ficava anotando. Aí depois eles falaram, não, vem aqui fazer estágio na escolinha, e daí foi caminhando. Aí fui para seleções paranaense, do estado, com feminino, comecei com feminino, trabalhei durante 12 anos com voleibol feminino. Eu mudei para o masculino em 2009, quando o Percy me chamou para a seleção brasileira infanto. Cara, que legal. E aí foi quando eu mudei. As experiências com a seleção universitária foram femininas também, né? A Uhum. gente fui para a Universidade em 2005, em Izmir, e depois em Bangkok em 2007. Foi as duas primeiras experiências internacionais que eu tive, em competição de alto nível, né? E aí depois Uhum. eu comecei a caminhar com as seleções brasileiras, aí pintou Campinas, foi indo, e aí a gente foi caminhando. Cara, muito legal mesmo essa história. E, pô, você bebeu de uma das melhores fontes do planeta, né? Pô, a É, Erickson EAD naquela época, Takahashi, Hélio. pô, Aí fiquei de braço, sensacional. obviamente, nos treinos, né? Uhum. Ficava passando por isso, dava aula nas escolinhas, aí já ficava pro treino do adulto, ficava de bracinho aberto, E trabalhou esse braço com o Bernardo, hein? trabalhamos. Trabalhava o braço forte ali. Que É, eu sei. legal, muito bom. Era uma estrutura muito Excelente. interessante, porque, diferente dos outros clubes no Brasil, como tinha as escolinhas e a maior parte dos professores foram jogadores, jogaram tal, conseguiam fazer braço, às vezes no treino tinham, por exemplo, 14 atletas, tinha 15 pessoas para ajudar no treino, era muita gente, entendeu? Então, tudo que eles queriam Aham. fazer, tinha. Podia fazer treino de bloco com 6 pessoas atacando, atacando do chão, atacando da mesa, sacando do chão, sacando da mesa, o que eles queriam fazer Uhum. para ajudar, e eu acho que isso imprimia também um volume muito grande no time em relação aos Boa. outros do Brasil. Eu Era, lembro, era o parque de diversões do Tabachi, né? Porque esse é um treino que o... o Tadashi fazia, que era assim, eram duas mesas fazendo viagem, dois caras sacando do chão, na época o feminino sacava muito do chão ali, né? Perto da Aham. linha, dois caras sacando lá de trás, né? Que tinha aquele saque lá de trás. Então era Sim, seis sim. caras sacando de um lado e seis caras sacando do outro lado. Ninguém tinha isso. Caraca, que demais. Caraca, muito Muito legal. bom. Gersinho, e aí, cara, antes da gente chegar em Campinas, eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre lá, sobre Campinas. Quando você começou a trabalhar, eu imagino que o Bernardo deva ter sido uma das suas referências, justamente porque você começou, né, trabalhando lá no Rexona, mas você teve outras, ou pode ser que não tenha sido, né? Mas quem foram suas referências no começo como treinador? Cara, vou te ser bem sincero. Eu queria ser treinador de voleibol porque eu gostava de vôlei. Uhum. Só que no meu último ano de juvenil, eu saí do círculo e fui jogar no Santa Mônica. Aí no Santa Mônica, quem eram os treinadores do Sub-21? Rubinho, assistente Magu e o outro assistente o Juba. Ah, que é isso, cara? Tava ruim de técnico, hein? O cara só Aí trabalhou com gente fraquinha. aonde me bateu a vontade mesmo de ser treinador foi quando eu joguei com o Rubinho. Porque, pô, a gente ia jogar o estadual e tal, eles tinham uma meta de fazer o time do Santa Mônica participar da Superliga. E a gente, Hum, a primeira leva ali de jogadores que estavam no clube. E aí, pô, o campeonato estadual, ele ia viajar para ver os jogos, voltou, a gente, vamos falar sobre o adversário, a gente ia jogar com Londrina. Ele encheu a parede de quadra, risco para tudo que é lado. Esse aqui ataca para cá, esse para lá, esse aqui, saque assim, saque assado. Vamos ver o vídeo, edição por rotação. Eu comecei a olhar aquilo lá, falei, cara, eu quero fazer isso aí.
Eu quero Que fazer isso legal. no futuro. Muito Eu bom. quero... E ali foi onde que me acendeu a chama desse negócio de ser treinador, de querer estudar o jogo e tal, não sei o quê. E os três eram muito de estudar, né? São até hoje, né? De Ah, estudar o jogo, são excelentes treinadores. E é ali que começou, e aí é ali que começou a paixão pelas coisas. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Juba, de assistente numa seleção de Curitiba, que é aquele tipo de jogos abertos que tem, né? Mais uhum, sub-19. Aí junto comecei a investir nessa parte de estudar e aí fui mantendo contato com eles para tentar sempre descobrir essas coisas. Foi ali que acendeu a chama mesmo. Foi a minha primeira referência e depois eu caí no repetitivo Legal. com essa turma que, pô, daí aí acendeu mais ainda a vontade de querer trabalhar em uhum. alto nível. E antes de chegar em Campinas, eu tive contato com o Kaká Bizoc, que o Grande Kaká Kaká. Bizoc e o Maurício foram ser coordenadores do vôlei do Colégio Positivo. Eu estava numa outra estrutura antes, meu time era um time bom, assim, das meninas. Aí o Colégio Positivo me fez a proposta para ir para lá. Nesse período, o Rexona tinha saído de Curitiba, tinha ido para o Rio, que foi entre Hum, 2004 e 2010 ali. Isso que Uhum. aconteceu. Em 2007, 2006, eu fui para o... 2006 para 2007, eu fui para Positivo. Tava o Cacá Bizoc e o Maurício lá. E eu falei, cara, quando eles chegaram para trabalhar em Curitiba em 2006, eu não estava lá ainda, eu estava num colégio que era adversário deles, num clube adversário que era o Circo. Aí eu falei, cara, preciso estar perto desses caras, porque esses caras estão perto de alto nível. É a minha chance de eu voltar. O time do Rio Uhum. tinha ido embora, a minha chance de voltar a ficar perto de alto nível. E aí no outro ano os caras me chamaram para trabalhar. Daí eu falei, eu vou. Pá, tum. Aí colei Vambora. nele, comecei a dar o gás nas meninas lá. E o Kaká, quando pintou Campinas, lembrou de mim. Falou, cara, eu quero um assistente jovem, um cara que tenha vontade. E ele me ligou, eu falei, não, tô dentro, tava desempregado ainda. Falei, na hora. oh, Coisa linda. muito, Demais. muito bom. Gersinho, quando a gente ia lá com o time feminino, logo depois do treino da Medley lá em Campinas, e eu falo isso pra todo mundo. Eu aprendi a fazer diário de treino com você. Eu via lá o teu caderno, Sim, e aí eu via as quadras com. Você falava do. Você acabou de falar do Rubinho com aquele monte de quadra e seta pra tudo quanto é lado, e era a seta era reta, era a seta com zigue-zague, era X aqui. Eu falei, caraca. E, e eu comecei a dar treino em 2004, lá na faculdade, e eu tenho 20 diários de treino, né? Faz 20 anos que eu tenho os meus diários de treino guardados depois que eu aprendi com você. sim. E então, obrigado por ter Ah, me ensinado a fazer. Acho, eu nem sei aprendi se com você outro, sabia disso, mas eu não você sabia. que me ensinou a fazer diário de treino da maneira como você faz. Espetacular, faço até hoje. Sim, eu gosto E também muito de escrever, é legal. cara, porque, né? Conta pra gente aí um pouquinho sobre esse seu hábito de fazer os diários de treino. Como é que funciona? Ah, isso daí começou já lá pela influência deles lá, o Rubinho, o Juba, a Magu, né? Que eles fazem também, o Percy também fazia. E aí eu fui carregando aquilo já, falei, cara, tem que começar a anotar. O Kaká também foi um dos estimuladores disso, falou, ó, cara, anota os treinos, faz o teu planejamento, você vai ter um... Depois você tem um feedback daquilo que foi feito, né? E aflorou bastante com o Kaká Bizoc no positivo, porque daí ele me mostrou de forma mais sistematizada. Eu Hum, trabalhei também no Paraná Clube com duas treinadoras que faziam muito bem isso, né? A Katia Keller, que foi uma companheira de trabalho minha no Paraná Clube, e a Cris Cope, Cristiane Cope. Elas também faziam isso, tinham o diáriozinho delas, anotavam e tal, mas com o Kaká ele deu uma sistematizada. Ele falou, ó, vai por aqui, Kaká, um professor, né? Kaká Bisoga é um professor. uhum. É. Faça isso, faz anotação, diário, chamada, presença, relatório. Quando alguém te chamar, tem que ter um relatório para você falar do que está acontecendo e tal. Mesmo sendo meninas, né? Era time de infanto. A última categoria era infanto, sub-18. E foi ali que começou, daí eu fui tentando sistematizar, daí fui pegando um pouquinho de cada um. Depois na seleção, com o Rizola, vi algumas coisas que ele tinha feito no mestrado dele, na forma de anotar e tal. E aí fui tentando encaixar uma maneira aí que ficasse bom para mim, né? Professor, professora, você que está nos assistindo e ouvindo, se você quiser aprender a fazer diário de treino, entre em contato com o Gersinho, que o cara manja fazer diário de treino. Cara, é Não, espetacular.
E imagina o tanto de conteúdo que tem nesses diários, Eu né? Se tenho pegar tudo o... online agora, né? Eu Pô, peguei tudo, escaneei, né? E aí um então, dos projetos é esse, é passar os diários, vamos ver se sai esse e-book até não, metade. e-book, sai uma bíblia, né? Porque vai ter anotação, Esse vai ter treino conteúdo pra aí, caramba. a ideia é tentar Ah, que divulgar de forma sensacional. que as pessoas Eu já consigam tô, ver e já tô aplicar. dentro, já tô dentro, já tô Ah, dentro. não, você pode, a hora que você publicar, você já vai ter 2 inscritos lá. Já tem dois, já, Você- exatamente. É uma pergunta, Gersinho, Sensacional. aproveita e depois que é, não aproveita, né? Mas o esquema é passar, e cada um vê o que... Isso aí. exatamente. A gente tem esse podcast para isso, Gersinho. Ó. A gente quer compartilhar conhecimento o máximo possível. E o técnico que, a gente tem essa ideia, essa filosofia, que se a gente tem o conhecimento, a gente guarda o conhecimento para a gente, só vai servir para um pouco, para a gente, para o círculo que a gente está ali, né, para o nosso time, talvez para os nossos amigos mais próximos, mas por que não divulgar e compartilhar conhecimento? É assim que a humanidade cresce, né? Então a gente tá tentando fazer isso no meio do voleibol também. Exatamente. Gersinho, e aí vamos falar de metodologia. Como que você dava treino no começo? Mudou alguma coisa como você enxerga treinamento em voleibol? O que que muda da base para o adulto? Fala um pouquinho pra gente aí sobre a evolução das metodologias de treino que você usava, o que você manteve, o que que você mudou, como é que funciona isso aí? Cara, bom, falar de metodologia, eu vou falar assim, cara, mudou bastante, né? Lógico, no início você tem menos experiência, eu acho que uma das coisas aí que a gente, não sei como é possível isso mudar no Brasil, principalmente devido à condição financeira, né? Mas quando você começa no Brasil da treino, você começa sozinho, é você, quem acredita Uhum. em Deus, com Deus, e Hum, tuas 12 atletas ou atletas, os meninos ali, e você tentando achar um caminho para fazer aquela galera jogar vôlei, né? hum, E lógico que tem muito mais erro do que acerto inicialmente, até você dominar aquela categoria, como é que as coisas funcionam, vai subindo. Então, no início foi um pouco usando referências do que eu tinha visto antes, né? Do que as pessoas fizeram antes. Por conta do Rexona, eu também estava fazendo uma pós de treinamento esportivo, eu comecei a estudar muito sobre aprendizagem motora, e aí tentava aplicar no início os conceitos da aprendizagem motora na construção da prática ali diária, né? Daí fiquei muito nessa questão da prática em bloco, randômica, hum, essas coisas. O meio ambiente, como é que era o meio ambiente para você criar habilidade dentro do contexto do meio ambiente dela, né? Então, essas coisas foram que foram norteando. Tecnicamente, falar da técnica do gesto, obviamente que era na troca com treinadores mais experientes, depois foi vendo o jogo, analisando, né? Mas eu aprendi muito com treinadores mais velhos, vendo o jogo e perguntando. E eu que era cara de pau, por exemplo, no Rexona ali, na hora que tinha movimentação, eu sempre tentava entregar a bola para o Bernardo. Ficava do lado ali, ele precisava repor bola e tal, eu ficava do lado dele. Ele ia falando algumas coisas, os pensamentos dele ali no meio do treino, que ele ia, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não falava comigo, obviamente, mas ele estava pensando nas situações, daí pedia para repetir, ia prestando atenção nisso. Chegava no Hélio, no Tabachi, conversava também sobre técnica, o que que devia ser, como deveria ser. E aí fui tentando aplicar isso no meu dia a dia com relação à técnica. E a gestão do treino em si, né? Como montar as partes do treino, eu fui pensando sempre muito nessa questão da aprendizagem motora. O que eu mudei do início para cá, eu acho que no meu primeiro ano de Paraná Clube, que eu tinha uma geração boa, que era a geração da Roberta, as meninas eram boas de bola. E eu sempre aprendi com os treinadores mais velhos assim, né? Tem que melhorar bastante a técnica delas, né? Bastante técnica, 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 depois do jogo elas aprendem. Mas daí eu comecei a ler um livro do Juan Pablo Greco, não sei se vocês vão lembrar. hum, Ele falava do jogo pelo jogo, aquelas coisas e tal. E aí eu comecei a falar, cara, mas isso aqui também é importante. Comecei a tentar encaixar isso com elas também, né? Desenvolvimento técnico dentro de situação de jogo. Era um grupo bem habilidoso, elas dominavam o gesto, né? Tinha algumas meninas que eram irmãs de ex-atletas ou de meninas que jogavam no infanto já, então elas tinham uma habilidade. Aí comecei a usar mini jogos também no treino delas, né? Além dessa questão técnica. E aí eu fui tentando conciliar. Hoje, né, o que mudou de lá para cá, obviamente, eu tenho uma noção técnica muito melhor, né? Porque eu vi mais coisas, tive mais experiência depois na seleção, depois com o Percy, que, pô,
Percy é um cara que domina o movimento, a ensinar o movimento, corrigir aonde pegar os pontos chaves da correção do gesto técnico, que eu acho que isso é super importante. Depois convivendo na seleção brasileira, assim, acho que jogar, a grande maioria vai jogar. Agora, os que vão se destacar são os que jogam com uma qualidade técnica grande, não é? Porque não é todo mundo que tem o desenvolvimento físico. Existem o Pacheco gostava de falar as bestas, né? Tem as bestas que são os monstros. Esse fisicamente ele vai por causa do físico, né? E se ele for fisicamente bom, com uma técnica muito boa, ele se sobressai absurdamente da linha comum de jogadores. Porque ele domina o jogo porque ele não precisa se preocupar com a técnica. A técnica não interfere em nada. Ele domina as ações do jogo, ele só precisa se preocupar em jogar. Qual tática que ele vai desenvolver, porque não tem mais nada para fazer. Não tem outra preocupação a não ser as situações de jogo, né? Então, esse desenvolvimento técnico junto com o jogo que eu acho que hoje, se eu voltasse para trabalhar na base, eu ia tentar fazer uma mistura bem boa disso, porque eu já não acredito mais só técnica, não resolve. E só ensinar a jogar também não resolve, que vai chegar num nível entre os 18 e 19 anos que daí separa o joio do trigo mesmo, entendeu? Você é bom tecnicamente, você vai, você é mal tecnicamente, você não vai. Lógico, tem a ver com coordenação, experiência motora do jovem e do adolescente, mas não são, hoje em dia, principalmente, a realidade mudou bastante. O Brasil hoje vive mais ou menos o que a gente foi na Itália, isso foi 2010, não, foi 2011 na Itália, daí estava com a seleção brasileira lá e teve uma reunião com os treinadores italianos. A seleção de base da Itália treinava e vinham os treinadores todos da Itália, daquela geração, daquela idade, para falar com os treinadores da Itália, e eles pediram para a gente falar com esses treinadores. E eles falavam que os atletas deles não tinham vivência motora externa, né? E que eles achavam os nossos do Brasil com uma destreza motora muito grande. Mas eles já viviam um desenvolvimento econômico que a gente não tinha na época. Então a criança já acessa a videogame, outras coisas que não mexia mais no Hum, corpo como mexia antigamente. No Brasil ainda a gente tinha isso, né? Mas ali quando a gente já pegou a seleção infanto a partir da geração 9-7, a gente já começou a perceber que já não tinha mais essa destreza que os outros já vinham, né? No intervalo ali de 4 anos, que eu entrei na geração 9-1, 4, 5 anos, a geração 9-7 já não vinha com isso. E eu acho que a gente tem que criar isso no treino, né? Então, acho que agora a metodologia seria desenvolver tanto o acervo motor logo quando está começando, como criar situações de jogo. A gente tinha meninos que não sabiam atacar a bola alta, nunca tinham jogado duplinha, por exemplo, né? Isso faz parte do jogo. E depois, né, fazer esse polimento técnico, eu iria muito por esse lado aí de trabalhar uma metodologia nesse sentido. A diferença da base para o adulto é que o adulto, cara, os caras fazem, né? Já chegaram, já hum, atravessaram a barreira de chegar. Uns chegam com um nível mais alto, outros com mais baixo. A grande questão é como elevar um nível no adulto, que daí é muito difícil. hum, E eu acho que a barreira maior é essa que eu estou falando para vocês, a técnica. O que difere um cara top por um não top é a execução do movimento, cara. Daí, pô, mas e o jogo? Claro, quem tem a melhor técnica não já jogou. Ele conseguiu jogar melhor que o outro, entendeu? O outro estava se batendo em conseguir se desenvolver e jogando ao mesmo tempo. E o outro estava jogando, porque ele já dominava a técnica, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com o Murilo no SESI. Pô, o cara domina tudo, não tem que corrigir nada, o cara só executa. Ao ponto de, por exemplo, a bola estourava na 6, aquelas estouradas que dá, alguém tocava. O cara defendeu na 5, estourou para fora do campo. O cara sair para trás da bola, olhar para onde ele queria levantar e fazer a manchete, pum, de costas e a bola aí no lugar. Então ele não estava nem preocupado como ele ia correr para chegar na bola, nem como ele uhum, ia executar a manchete, ele só estava preocupado do ponto onde ele queria colocar a bola, né? Então, se pegar um outro jogador, o cara já ia sair desesperado. Meu Deus, como é que eu pego essa bola? O que que eu vou fazer? Uhum, Até nisso ele já errou o contato lá que ele tinha que fazer. O cara já estava correndo para a bola, idealizando como é que ele ia pôr a bola naquele ponto lá. Não estava preocupado como é que ele ia fazer o contato, já estava uhum. preocupado com a situação de jogo. Pô, a bola tem que chegar lá boa naquela condição. Então, eu acho que a técnica, quanto melhor tecnicamente o jogador for, ele abre um espaço para ele se preocupar com o jogo. E aí ele entra num outro patamar de desenvolvimento. Então, eu acho que na base você tem que conseguir fazer esse caminho de que eles consigam jogar, entender o jogo,
mas ter uma qualidade técnica grande que entre os 17 anos em diante ele não tenha mais preocupação em se desenvolver tecnicamente. Ele domina passadas, domina movimento de entrada de braço, bloqueio, o toque, a manchete, tudo dentro das ações de jogo e ele só se preocupa em jogar, né? Uhum. Então, eu acho que eu iria por aí. Jackson, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Esse desenvolvimento técnico, como que você preconiza o desenvolvimento dele? Como você treina em ações isoladas, você treina em contexto de jogo, é, treina com imprevisibilidade? Qual que é a sua linha para desenvolver essa parte? Eu tento pensar sempre assim, qual que é o ambiente que aquele gesto acontece, né? Na minha cabeça, como é que eu divido assim? Interessante. Eu penso gesto técnico e fundamento de jogo. Eu acho que as duas coisas não são a mesma coisa, né? Então, por exemplo, assim, uma Certo. manchete isolada, ela é um gesto técnico. E o gesto técnico, para mim, ela é uma ferramenta que te leva a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero construir uma porta, mas eu não domino a ferramenta serrote. Eu não vou fazer a porta. Eu vou ter que aprender a cortar primeiro, a serrar. Então, o cara tem que ser um bom serrador para aquela porta ficar alinhada. Ou eu vou desenvolver uma porta toda torta. Por mais que eu tente, por exemplo, ficar, né, construindo várias portas, lógico que eu vou melhorar o desenvolvimento da porta, mas se eu tiver um bom manejo do serrote, fica mais fácil também. Mesmo eu tendo um bom manejo de serrote, a primeira porta que eu vou fazer não vai ficar igual alguém que sempre faz a porta. Então eu penso, a porta é o jogo, é o fundamento do jogo, é o jogo em si, e o serrote é o que eu tenho que aprender a manipular. Então eu tenho que saber fazer uma manchete para eu conseguir dominar a recepção dentro do fundamento do jogo. Posso trabalhar os dois de forma conjunta? Sim. Lá no futuro vai ter um desenvolvimento maior? Sim. Mas eu acho que tem momentos de polimento que eles têm que acontecer. Então, acho que eu acredito muito na transferência de aprendizagem. A gente conseguir fazer uma boa execução e aplicar ela dentro do fundamento do jogo. Não penso nem fazer tudo de forma só global ou só analítica, ou trabalhar só isolado a manchete e depois eu vou colocar ela para jogar e não vai dar certo. Eu tive uma experiência legal nos Estados Unidos, num camp que eu fui em 2014 ou 2015 em Seattle. E aí o Dega, que também foi um cara que me influenciou Grande bastante, ideia. ele falou: "Não, vai lá no camp, vai ser legal, uma experiência legal para você, a gente vai estar junto lá, beleza. Tô para viajar, pegar o avião à noite". Ele manda uma mensagem: "Gersinho, eu não vou conseguir ir no camp". Eu falei: "Dega, e o meu inglês?". Ele falou: "Cara, gasta o verbo to be. He is, he is". Ai, cara. Gasta o verbo to be, muito bom. Aí eu cheguei lá, pô, as meninas, eu fui dar o treino parecido com o que eu dava para a idade, aquela idade aqui no Brasil. Aí comecei a tentar fazer muito treino técnico numa parte do camp. As meninas não conseguiam fazer nada, cara. Eu falei, cara, elas não vão conseguir jogar vôlei. Aí eu falei, cara, vamos jogar. Cara, daí o jogo fluía, o jogo rolava do jeito delas, com uma Uhum. técnica rústica, bem rústica, mas o jogo acontecia mais do que acontecia na mesma idade no Brasil, por exemplo. Hum. Aí aquilo também me fez refletir. Falei, cara, calma lá. Os caras trabalham mais com essa filosofia de jogo, colocar situações de jogo. Elas jogam. É importante jogar. Né? Porque não adianta também ter uma manchete bonita, toque bonito e não conseguir jogar. A longo prazo, no Brasil, a gente trabalhou muito assim. Eu acho que depois você consegue um equilíbrio, mas você perde uma janela ali também de ensinar a criança a dominar algumas questões do jogo. Então eu tento fazer uma mescla. Eu acho que não é nem por um lado nem por outro, entendeu? Vamos trabalhar uma manchete isolada e ela vai me gerar uma boa recepção. Não acredito nisso, né? E nem também trabalhar, por exemplo, assim, recepção de forma blocada, por exemplo, sei lá, passa só na linha do corpo, só do lado de fora, só do lado de dentro do corpo agora, e depois, vamos jogar, também não vai. Também um livro que eu li uma vez, bem interessante, que achei interessante, que era aquela Bíblia do Do voleibol, treino. Do americana, treinador né? de voleibol. Uhum. Né? Uhum. E aí eu li a primeira edição, que é aquela capinha preta. E aí uma treinadora americana estava falando que o time dela não melhorava a recepção, então ela começou a treinar a recepção com o ataque, ela sentiu uma evolução maior da recepção do que treinar a recepção de forma isolada. Lógico, o fundamento acontece de forma combinada, né? Você vai passar e atacar no jogo, né? Talvez não seja você o que passou que vai atacar, mas o jogo acontece nesse contexto, nesse ambiente. Então, essa questão do ambiente também é importante trazer, porque, estamos treinando a recepção só de forma isolada, mas não está dentro do contexto do ambiente do jogo que ela acontece.
Talvez um líbero passar e não ir atacar faça sentido, mas talvez as extremidades elas tenham que estar executando isso também em treinamento, passar e atacar, porque o ambiente, quando ela joga, é esse, né? Esse é o contexto do jogo. Ela passa e ataca, o líbero recebe e vai cobrir, né? Ou ele tem alguma outra demanda de jogo, então ele tem que executar isso. E a prática randômica que sempre ficou na minha cabeça também, muito aí por causa dos meus professores lá da faculdade, de tentar randomizar o treino, né? Baseado um pouco na. Eu vou ser bem sincero que não estou lendo mais sobre isso, mas era aquele conceito da interferência contextual, né? Uhum. Cara, vai executar o saque, beleza, saque em bloco, o cara está repetindo a partir da quarta repetição. Eu não tenho mais nenhuma ação neural para fazer o saque, eu só estou Você não, repetindo não presta atenção mais, né? o que eu estou fazendo, né? Eu só estou executando. E aí tentava criar situações assim, por exemplo, vai sacar, vai ter que fazer alguma coisa depois do saque, se for no contexto do jogo, vai defender. Vai defender, vai participar de uma ação de cobertura, ou vai ter uma defesa em um levantamento, vai voltar para sacar, isso vai fazer a pessoa ter que acionar lá o caminho motor de novo para fazer aquele saque. Eu acho que na base isso aí faz muita diferença, principalmente que a pessoa está começando a entender a modalidade, né? Então, só saque para acertar o cone, não faz sentido. Saca e entra na quadra para fazer alguma coisa. Daí você vê aqueles times de base, por exemplo, que a criança saca e fica lá na linha de saque atrás, né? Mas ela treina todo dia assim, ela saca e fica lá atrás. No máximo que ela vai fazer vai pegar uma bola lá atrás, fora Uhum. da quadra de jogo, para sacar de novo, né? Então, pô, saque e entra, você vai fazer alguma coisa. Você vai defender, se você não vai defender, você tem que fazer uma cobertura, ou você vai levantar, né? Então, trazer isso também para o treino, essa randomização do treino, eu acho bem importante, né? E no adulto, até no adulto saque, eu vejo isso. Estava conversando bastante com o Peu. A primeira ação de saque do jogo ela é isolada. É você com a bola, o juiz apita e vai embora. As demais você fez alguma coisa. Você saltou no bloco, você defendeu, pegou uma largada, atacou, Cobriu, participou de um rally, pega a bola, caminha lá para trás, respira, pensa o que você vai fazer, observa o rodízio e saca. E no adulto eu comecei a tentar criar essa situação de trazer esse contexto para o sacador, para ver se isso. E quando eu estava no Corinthians, eu percebi melhor em alguns jogadores fazendo isso, sabe? Porque aproximou mais do contexto do que ficar lá, ó, vamos sacar na 6-5. Daí fica todo mundo sacando. Faz parte também, porque tem um momento do jogo que é isso. Se você saca a primeira vez no jogo, o cara vai apitar, vai, né? Mas se você não é o primeiro sacador, você vai ter que, né? Ou um reserva que entra e tem que sacar. Faz parte também treinar isso. Mas envolver ações anteriores ao saque, para depois a pessoa sacar, eu acho que faz muito parte do contexto do jogo e pode gerar um desenvolvimento legal do jogador. Você veja maravilhoso, que muito tudo isso bom. que você falou agora, Gerson, tem uns três mecanismos de performance que a gente fala o tempo inteiro. Isso é treinar, fazer o treino técnico em contexto de jogo, né? A É, gente sempre fala aqui que uma coisa é fazer o treino técnico em contexto de jogo e outra coisa é falar, joga aí, né? é, Então, Uhum. são duas coisas separadas, né? Então, todas essas ferramentas que você falou aí pra gente agora, a gente consegue, desde que nós professores tenhamos a gente saiba o que que é o nosso foco, né? A gente consegue dar o treino técnico em todas esses exemplos que você deu são da treino técnico em situação de jogo. E acaba que o treino técnico ele nunca vai ser só técnico, né? Ele nunca vai ser só, ele vai ser um treino técnico tático, né? Então é muito diferente daquilo que a gente pensa de vai numa fila para fazer uma defesa e faz cinco defesas seguidas da mesma bola, esse treino mais blocado, né? E isso é um treino técnico fora da situação de jogo, né? Eu tô fazendo ali o serrote, é, mas eu não vi que o tamanho, qual que é o tamanho da madeira que eu vou ter que cortar, né? é, Eu posso trabalhar o serrote, mas eu saber qual que é o tipo de madeira que eu vou ter que cortar, qual que é o tamanho, tem luz, Qual, não tem luz, né? O qual que é o serrote. ângulo que eu quero cortar? Exatamente. Então, tomar essas decisões antes de uhum. pegar o serrote e trabalhar o serrote é o que a gente fala de trabalhar em contexto de jogo. Muito bom, muito bom. Gercinho, tem Mas só adicionar uma último tópico aí. Mas, pelo que o Gersinho falou, também é importante É saber manipular o importante. serrote, né? É, Isso aí não dá para
não dá para desconsiderar isso. Não pode, exato. Como é que você vai cortar a porta se você nunca segurou o serrote? Não sabe onde que segura o serrote, né? É. Vai se machucar. Quando a É, gente fez o podcast com o Jason Watson, ele falou disso, né? Quando você começa a ensinar voleibol para alguém, você tem que dar alguns guidelines, né? Você tem que colocar. Ele usou a expressão deixar o rio correr no seu curso, né? Não deixar a água sair do rio, né? Em É, inglês seria keep the river in the banks, né? Então, mas você pode deixar o negócio mais aberto à medida que você já ensinou a como segurar o serrote. eles são, Mas, eu acho que assim, a sensibilidade do professor logo no início faz muita diferença e isso é um negócio que sempre ficou na minha cabeça. Eu tive um treinador na base que eu falei, eu não quero ser igual a ele, porque eu eu convivi tive com, três desses. eu tive amigos Foda. que treinaram comigo e foram para a seleção brasileira, mas que eram talentos naturais, tinha uma destreza. Teve muita gente que ficou no caminho por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de Uhum, ensinar como é que pegava o serrote. Depois que a pessoa já sabia pegar, meio que ali uhum, faltou ensinar como é que ela vai usar agora. Ó, tá vendo? Essa madeira uhum. precisa aplicar mais força. Essa madeira não tanto, tem que aqui, ó, Então, um pouco mais para fazer esse cantinho, tal. uhum, E eu acho que o primeiro momento ali, quando chega bem novinho mesmo, que é como ensinar a andar, né? Vai, põe um é, passinho, pega, cansa, vai de novo um pouquinho. Agora tenta ir sozinho, né? Vai na situação de jogo. é. Bora, aquilo que Pra, eu com a pra, mão. Agora vai no contexto, vamos ver como é que sai. O uhum, treinador tem que ter a manha de criar essas situações para que o desenvolvimento vá indo. Mais ou menos como um pai faz com uma criança, um pai, uma mãe. exato. E então, uhum, professor, professora, precisa ensinar e apresentar a manchete. Precisa ensinar e apresentar o toque. Isso vai ser determinar onde fica a margem do rio e aí as coisas vão acontecer ali dentro, né? A gente não está dizendo que a gente não tem que apresentar a manchete, já vai lá colocar, não é isso. Mas o que é uma manchete? Uma criança que nunca jogou não sabe quais são os fundamentos do jogo. A gente precisa apresentar. A questão vai além disso. A discussão não é essa, né? O que a gente está conversando aqui é quanto tempo, quanta energia que eu preciso investir para essa manchete ficar boa. E como Uhum. que eu faço isso? Essa é a questão. Mas no começo a gente precisa apresentar sim o fundamento. Porque é esse tempo investido, mas é isso que eu falo. Lógico, se os treinadores tivessem um, como eu posso falar, não é um conselheiro, tipo um tutor mais velho, alguém mais experiente que pudesse, ó, calma, agora você não precisa ficar gastando tanto tempo com isso, você já pode ir um pouquinho mais para lá, né? Já passou. Isso precisa, porque às vezes no início eu ficava focado, é isso que eu falo, fiz muito isolado. Tipo, Hum, perdi, depois eu, cara, perdi tempo. Eu podia ter desenvolvido outra coisa. Esse meu grupo já era habilidoso. Essa transição de eu ver quando eu ia aplicar mais o jogo ou outro foi um ano. Eu fiquei um ano treinando de um jeito. No outro ano que eu comecei a mudar as coisas. Talvez com um técnico mais experiente vendo, falasse, cara, vai, dá um pulo, elas já estão, né, um pouco mais à frente. Acho que é isso que a gente tem que passar para o treinador, para ele estar sempre ligado numa autoavaliação do time, das condições, para ver o momento que ele tem que dar mais, né? Agora não é mais só leite, pode dar uma papinha, pode dar um arroz, pode dar um feijão. Agora vai no macarrão, até chegar na hora do churrasco e a exatamente. Gostei mais dessa do que a da porta. Mas a gente já teve vários professores que vieram conversar com a gente aqui que falaram que é preciso sim que os treinadores experientes estejam lá embaixo na base, para Hum, justamente dar esse suporte, se não dar o treino em si, mas dar esse suporte para os treinadores que estão na base, né? A gente não pode pensar que os treinadores mais experientes têm que estar só lá nos mais altos níveis, pelo contrário, né? E isso que você diz agora só referenda aquilo que muitos outros convidados nossos já disseram aqui, que a gente também diz, né? sim. Muito bom. Gersinho, como é que você estuda? Onde são? Quais são as suas fontes de conhecimento? Cara, assim, eu tento sempre buscar treinadores, né? Estudo o jogo, bastante o jogo, o que acontece no jogo, tentar pensar o que está acontecendo.
procuro algumas fontes em outros treinadores, outros técnicos. Também uso sites ou leio, né, blogs, enfim, essas coisas para ver o que que os treinadores estão pensando ou como é que estão agindo, ou próprio assistir ou ouvir o podcast de vocês e ver. Então, você Opa, pegar muito nos honra. mesmo os podcasts do Alê lá Do Ale, pô, fala muito diferente sensacional. de treinadores importantes, Uhum. né? Mas é sempre assim, vendo o jogo e prestando atenção bastante nos atletas, sabe? O jogador também vai induzindo situações do jogo porque ele está lá dentro e ele vai manifestando algumas ações que são necessárias, né? Então, por exemplo, assim, os próprios movimentos de perna, por exemplo, hoje, de deslocamentos para passar, tem Uhum. algumas coisas que foi observando o Escada e o Murilo, por exemplo, quais pés de apoios eles utilizavam na bola fora do corpo, para dentro do corpo, né? Eles vão mostrando o caminho. O cara passa um saque a 120 na mão, com queda, como é que ele usa a perna? É sem querer? Como é que ele faz o ângulo do braço? É só o ângulo do braço? O quadril não atrapalha? Ou atrapalha? Quando ele quina, ele faz o ângulo, mas ele quina. O que que faltou? Entendeu? Girou um pouco mais o quadril naquela, para onde estava apontado o pé nas ações. Então, essas coisas também, essa observação do jogador no treinamento, no dia a dia, que acho que isso é o legal do alto nível, que algumas situações acontecem com boa execução, que também vamos entrar num outro assunto que eu acho que não é o assunto aqui, mas às vezes na base o treinador foca no erro e não na ação que poderia gerar o acerto. Como ele vai fazer o movimento para acertar, e não no erro que aconteceu. Mas é um outro ponto aí também a ser discutido. Mas são essas as fontes que eu vou vendo, vou lendo. E, cara, daí Saquarema é fogo, cara, também ajuda. Porque você tem Ah, um momentos pouco, né? caras de alto nível para falar de vôlei, entendeu? Bastante ideias ali. É um lugar. A gente já tentou aí organizar o Congresso Internacional, fez um em Curitiba, fizemos outro online, né? O Feijão participou. Eu acho que essa discussão aberta, sem melindre, tipo assim, de quem está certo ou quem está errado sobre voleibol, é o que faz o treinador crescer também, entendeu? Se ele refletir sobre a prática dele depois lá. Isso gera um desenvolvimento incrível do treinador. Você está conversando com outros caras que têm a mesma dificuldade não vamos falar de dificuldade, desafios de trabalho, né? Uhum. Que dificuldade está relacionado mais a outra coisa. Mas desafios ali no desenvolvimento técnico dos jogadores, esse compartilhar aí facilita muito. Situações de jogo, né, do alto nível, assim, de tendências que vem acontecendo, tem que observar o jogo. Não tem jeito. Conversar com outros treinadores, ver as adaptações, o que que dá certo, o que não dá certo. Também tem que ter uma linha bem tênue no início, né? Porque às vezes dá certo para aquele time com aqueles jogadores que o cara tem. Eu vejo Exato. no futebol, tipo, os caras voltando a bola pro goleiro, tipo, cara, no Brasil a gente sempre foi ruim nisso e às vezes a seleção brasileira tá tentando fazer e tá fazendo besteira, entendeu? Mas, pô, na Europa talvez dê certo porque lá atrás o goleiro já joga assim, né? Então, será que é necessário mesmo voltar a bola pro goleiro o tempo todo? Ou às vezes virou só clichê, né? Ou não sei se é essa a expressão certa, ou porque todo mundo faz. Por exemplo, a 6 tem que levantar, né? Todo mundo vem, salta, levanta. Cara, o Japão faz isso perfeitamente. Mbappé faz isso perfeitamente. Mas as outras seleções do mundo fazem perfeitamente? Vai perder um contra-ataque porque todo mundo faz? Porque tem que fazer isso, né? É. Daí todo mundo Porque faz, eu tenho que fazer. Você Será sabe que que o aqui meu... a gente vê muito na base, é, ataca no levantador, e aí você vê a Aham, levantadora empurrando a bola lá pra 5 pra líbero levantar. Porque aham, alguém diz que tem que ser o líbero que tem que levantar Hum. quando o levantador defende. E aí, cara, às vezes é um roll shot que acontece, a levantadora tem pleno controle da bola. Aí olha aham, só que vai o rabbit hole, né? Vai o buraco da toca do coelho lá, né? A central nunca treinou levantamento na vida, porque falaram que central não levanta. Alguém sim, falou alguma vez que central não levanta. E aí a levantadora tá lá atrás do bloqueio, joga a bola lá para 5, lá pro outro lado. E aí a líbero sofrendo para empurrar uma bola na saída, porque se ela colocar na ponta já tá ali do lado, a bola vem de trás, aí a bola passa, fica, cara, vira um desastre.
E a gente poderia ter feito um Sim, negócio tão mais simples se a gente tivesse tomado conta de outras questões que na base, por exemplo, né, a especialização de função tardia, todo mundo fazer todos os fundamentos, e tá lá, a central tá ali na frente da levantadora, podia levantar uma bola alta, vindo da rede para uma tranquilinha, extremidade, tranquilo. tranquilinha. E aí a gente faz essa firula porque a gente viu na Olimpíada que quando o levantador defende, o líbero tem que levantar. Então essa troca com os treinadores aí eu acho fundamental, né? Para você realmente Uhum. entender o que está acontecendo e se analisar, né? Porque, na verdade, acho que a observação do jogo, observar os atletas, trocar ideia com os treinadores e a tua reflexão, né? A autoavaliação ali do que vem sendo feito é bem importante. O Peu aqui, por exemplo, gosta bastante de passar feedback para os atletas depois, né? Então, rever o Uhum. que você fez, escrever também, anotar o que que você, qual era a Uhum. tua ideia e avaliar aquilo, se aconteceu ou não, Legal. né? Daí eu acho que o diário de Entendi. treino é muito bom para isso também, para É perceber. verdade. Planejei isso, pensei isso, não rolou por quê? Né? Uhum. Então, e aí Excelente. vai Muito juntando bom. situações para conversar com outros treinadores, trocar ideia. Tem que ter um grupo de trocar conhecimento. Eu acho que todo treinador tem que Uhum. ter outros treinadores que ele pode debater sem a gente aí no alto nível, imagino vocês aí na universidade também, pô, são quantos times? 300 times, né? Às vezes ninguém quer falar muito para não dar arma para Uhum. o outro, né? Mas a gente precisa ter um grupo É. ali de coaches, de pessoas que você troca ideia aberta. Cara, desde É que eu isso tava mesmo. no Brasil, era um sonho ter essa rede de conhecimento de técnicos estruturado pelo Brasil. É, a gente aqui nos Estados Unidos tem um pouco, né? Tem a AVCA, que, né? Que a gente o congresso, né? Nas semifinais e finais do voleibol feminino no universitário. Mas seria realmente muito enriquecedor no Brasil se a gente tivesse alguma coisa estruturada nesse sentido, né? Muito Uhum. bom. É isso aí. Gersinho, você teve uma baita de uma experiência internacional, tanto com a seleção brasileira de base e com a seleção brasileira de novos, quanto as passagens lá no Japão e em Portugal. O que que essa experiência internacional te trouxe de bagagem, de aprendizados, tanto na parte técnica, tática, como na parte de comportamento, em qualquer âmbito que você queira falar para a gente, o que que essas experiências te trouxeram aí e colocaram ferramentas na sua caixa? Eu acho que na questão do treinador, essas experiências internacionais que me trouxeram mesmo foi assim, saber que você precisa se adaptar, entendeu? Porque os Uhum, ambientes são diferentes. Não estamos falando. uhum, O voleibol é o mesmo, todo mundo saca, todo mundo levanta, ataca, tem defesa, tem bloqueio, mas as pessoas são diferentes, que vivem num contexto completamente diferente, realidades diferentes. uhum, Então, o japonês não vai agir igual o brasileiro. Eu lembro que a coisa que mais inicialmente me incomodava no Japão, depois eu fui entendendo, obviamente, era a questão do si. O japonês, o sino, que é um condicionante, não existe muito, né? Então, por exemplo, para um brasileiro é normal falar assim, ó, nós vamos marcar mais a mão aqui ou diagonal, porque ele ataca a bola para cá, mas se acontecer uma situação assim, ele vem para paralela, a gente tem que mudar rápido. Isso para o brasileiro ele entende o se, porque a gente tem se o tempo todo. Se o carro quebrar, se alguém for te roubar, você sai uhum. correndo. Se for acontecer. Adaptabilidade do brasileiro é, Desde pequeno você vive no contexto do se. Se tem é alguma coisa verdade. que você tem que mudar rápido, que Boa. senão você vai ser engolido. O cara não. O cara ele vai para casa sabendo que ele vai voltar. Ele sai para trabalhar, ele vai voltar para casa. Não é igual o brasileiro que sai e não Hum, sabe se volta. Entendeu? O É. cara sai com a mala com o tênis, ele vai voltar com a mala com o tênis. Não vai, alguém vai te pegar tua mala, teu tênis. Entendeu? E aí eles demoram mais tempo, não é que não faz. Demora um pouco mais de tempo para fazer isso, ou você tem que levar numa outra linguagem, não pode ser na mesma linguagem do brasileiro, ó. Se isso e aquilo. Vai ter que mostrar algumas coisas para que ele mude, né? E quem me Uhum. trouxe isso foi um jogador mais velho da Santos, o central, o Sakai, se não me engano é o nome dele. Ele chamou num canto, Amorim, num canto, chamou o tradutor e falou: Amorim, eu te entendo o que você está falando. Eu acho que é assim. Mas o japonês,
têm um pouco de dificuldade nessa situação de mudanças rápidas, só porque tem que mudar, entendeu? Ah, se acontecer isso tem que mudar. Tem que ter um porquê, um contexto para que ele... Não é que ele Entendi. não vai mudar, mas a formação deles, ou o contexto cultural deles é assim, né? Na Europa, em Portugal, eu senti que a questão do treinador meio que de futebol é muito... Eu estava num clube de futebol, é muito presente, tipo assim, o treinador meio carrasco tem um efeito bom, sabe? Tipo assim, o cara sargentão é um treinador que tem mais respeito, sabe? Consegue até mais coisas. Você tem que dar lá um espaço para o jogador, mas esse treinador mais, como é que eu vou falar? Mas autocrata? Autocrata tem um efeito melhor, senti isso deles lá. Interessante. Com relação ao voleibol, é que todo o voleibol é o mesmo, tem saque e manchete, mas tem um voleibol jogado no Japão, tem um voleibol jogado em Portugal, tem um voleibol jogado no Brasil, tem um voleibol jogado nos Estados Unidos. Tem o contexto do jogo de acordo com aquela realidade, com aquele ambiente. As pessoas, né? Os portugueses moram em lugares diferentes, mas tem uma linha de raciocínio sempre mais parecida. São portugueses, japoneses, Uhum. americanos. Então, você também tem que se ajustar para aquilo lá, porque você vai falar assim, o vôlei português é fraco. Não é fraco. Ele é o vôlei português, né? Então, você não vai esperar de um jogador português que ele vai pegar a bola 3,80. Isso não é o contexto da realidade. Mas são habilidosos, então você tem que entender aquele jogo jogado em Portugal. É um outro jeito de jogar, né? Então, acho que essa questão... E daí, ser adaptável às situações, eu acho que é a grande bagagem que eu carreguei, entendeu? Tentar se adaptar rápido, tanto nas situações de jogo, quanto no contexto de trabalho com os jogadores e dirigentes. Acho que isso é o que eu carrego mais hoje em dia, assim, de valor que eu pude aprender nesse contexto todo. Uhum. E isso te faz um técnico melhor e uma pessoa melhor, né? Você, É. ah, quando você entende, vê outras perspectivas, né? Quando você vive numa realidade só, você tem aquela verdade. E quando você Uhum. sai, cara, a cabeça só abre pra caramba. E eu não sei como que... Fala um pouquinho pra gente como é que foi para você em termos pessoais também. Não só voleibol, como profissional do voleibol, mas como pessoa. Foi bom porque não é que você, não sei se a palavra ideal é ser compreensivo, mas você analisa as coisas justamente isso, por um outro ângulo, né? Tipo, por que, por exemplo, Portugal, a forma como eles conversam entre eles, ou como eles vão conversar com você, inicialmente parece rude, a forma expressiva, Interessante. porque eles são diretos. No Brasil, quando a gente conversa um com o outro, a gente faz uma conversa subjetiva, mas que ela é entendível, né? Eu vou falar pro Pet, então, vamos lá, mas a gente conversou antes que a gente ia tomar um sorvete. E aí, vamos? Né? Se eu falar isso para um português, mesmo que eu tenha conversado sobre sorvete, e aí, vamos, o cara, não, dá, mas vamos aonde? Hum, É, Gente, mais vamos ter, não é literal, né? sacanagem. Mas a forma é mais literal e direta. Então, por exemplo, na Uhum. linguagem, eu comecei assim, tipo, não, calma, a pessoa não está sendo rude. Eu tenho que entender o contexto dela, da forma que ela fala, eu tenho que começar a me Uhum. comunicar e entender a comunicação dela, né? Não é já, tipo, Uhum. porque tem algumas formas como se fala, que aqui no Brasil é meio que para a gente ir mais para vias de fato do que para conversar, né? Mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Não é assim, Claro, sem dúvida. é o Sem dúvida. contexto deles, a forma de Boa. falar. E no Japão, igual, né? Algumas coisas têm que ser bem claras, bem diretas. Então, você começa a entender um pouquinho mais, pensa também nas coisas que você pode trazer de lá para cá, por exemplo, para melhorar o dia a dia aqui também, né? Nós brasileiros, por exemplo, o César e vocês falam sempre do quadro, né? Por exemplo, assim, o Uhum. brasileiro não gosta de visualizar, não gosta de escrever, se duvidar, não gosta de falar, gosta só de jogar, né? Uhum. Os caras lá não, por exemplo, no Japão, o cara tem que ler, tem que visualizar e tem que executar, o cara faz as três. Só você falar não vai, mas é a forma deles, né? Então, pô, o que que isso pode agregar para mim, né? Porra, aí o diário ajuda, porque já fazia, então ficou mais fácil fazer lá. É importante trazer isso para cá também, para começar a ter essa visualização, né? E como pessoa, você começa a falar assim, cara, tem coisas boas
em outros lugares que não é só o meu Brasil ou só a minha forma de viver, né? Tem outras É, formas de viver também que são bem interessantes culturalmente também. espetáculo, muito, muito bom. Cara, Gerson, ó, a gente podia ficar aqui mais 1.500 horas falando sobre todos esses assuntos, mas a gente tem a nossa parte mais pessoal, que a gente pergunta aquelas 11, faz aquelas 11 perguntas para todos os nossos convidados, e com você não vai ser diferente. Então, galera, esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Então vamos lá, Gersinho, tá preparado? Tô, vamos se Boa. defender. Isso aí. Então, a primeira pergunta é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, tem alguns, mas eu acho que o que mais me influenciou quem eu sou hoje, acho que foi quando minha mãe morreu. Uhum, Ali me fez pensar que, por exemplo, assim, você não pode deixar nada para depois, faça agora. Se você gosta de alguém, fala. Se você tem dificuldade com alguém, fala. Se acerta, porque tem uma senha, você só não sabe quando te chamam, quando acende o painel. E então, uhum, as coisas têm que ser feitas naquele momento, você não pode perder tempo, né? E se tem, cuida. Se não tem, luta para conquistar, porque quando a senha vier, veio. Hum, boa. Isso aí, uau, forte. forte. Muito bom, muito bom. Gersinho, você já citou alguns aqui pra gente, mas quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira, ou que você está lendo agora? Cara, eu gosto de livros de liderança, eu gosto de ler o John Maxwell bastante. Eu gosto Opa, eu tô dele. terminando um dele e amanhã eu termino. John Maxwell é o meu autor preferido de liderança, cara. Muito bom. Eu gosto de ler também, eu gosto de ler a Bíblia. Eu sou cristão, gosto de ler também. Em termos de voleibol, do meu contexto, é mais os livros de liderança, né? Profissionalmente falando. Uhum, Boa. muito bom. Você tem algum do John Maxwell que você gosta mais? Ou Eu gosto assim, daquele As 17 Irrefutáveis Leis de Trabalho em Equipe, espetáculo, muito bom. Vencendo com Pessoas, e vou começar a ler o Capa Vermelha agora. Eu vou pegar em Curitiba, acho que são As Lições de Ouro da Liderança, alguma coisa assim. É. Eu tô terminando de ler o último que ele lançou, que chama High Road Leadership. Eu não sei como é não sei como é o título em português, mas cara, Top. animal, um dos melhores dele, cara, muito, muito bom mesmo. Espetáculo. Espetacular. John Maxwell, galera, se você quiser aprender John sobre Max, esse liderança, cara é muito trabalho em bom, é equipe, muito bom. John Maxwell tem muitas obras muito boas. É isso aí. Muito bom, Gersinho. A terceira pergunta é a seguinte: você tem mentores? Se você tiver, quem que são esses mentores? Cara, declaradamente, assim, assumido não tenho, né? Mas, assim, caras que eu sempre busco conversar, eu converso bastante com o Rubinho, assim, quando tem algumas dúvidas profissionais, Percy, o Marcelo Francoviaki, são caras que eu sempre dou uma ligada, troco uma ideia, converso, né, que eu acho que são caras que têm mais experiência do que eu, às vezes com o Marquinhos Lerbach também, são caras que eu tento trocar uma ideia, assim, para tomadas de decisões. O Percy geralmente está envolvido nas minhas tomadas de decisões. Eu converso com ele bastante, assim. Percy é um espetáculo. Bom, todos esses que você Cara, falou são espetaculares. é, a gente, a gente conversou com o Percy e com o Marcelo Francoviac, né? Então, você que está assistindo a gente aqui, volta lá. Percy foi um dos últimos que a gente lançou em 2024 e vinte e quatro, e o Francoviac foi um dos primeiros. Então, duas conversas espetaculares e o Rubinho e o Lerbach estão certamente na nossa lista. É isso aí, muito, Muito muito bom. bom. Muito bom. Gersinho, a próxima pergunta. O que que é esporte pra você? E já vou emendar uma outra junta, uma pergunta dupla. O que é esporte pra você? E se você pudesse mudar alguma coisa no mundo do esporte, o que que seria? Cara, esporte para mim, no meu caso, é a minha vida, né? Hoje eu vivo em função do esporte. Eu acho que no contexto social ele é uma grande oportunidade.
não só de ascensão social, como acontece em algumas modalidades, para algumas pessoas, poucas pessoas, mas acontece, mas de poder conviver com outras pessoas num ambiente onde todo mundo é igual, né? E tem uma linguagem só ali, não interessa a cor, cabelo, as tuas preferências. Quando você entra num jogo na quadra, você tem que executar as demandas do jogo, não interessa. Pequenininho, grande, não, se ele consegue jogar, tá jogando, é o jogo. Então, acho que é uma linguagem única, acho que toda pessoa que pudesse vivenciar isso, principalmente o desporto coletivo, eu acho que ele é bem válido. Não digo que o individual não tem, porque eles têm um respeito muito grande pelos outros competidores, né? Cada um está entregando o seu melhor ali, mas o desporto coletivo acho que traz muito isso de nós somos iguais, nós estamos juntos no mesmo campo de batalha. Então, aqui todo mundo igual, não tem diferença. A segunda parte, qual que era? Já... Se você pudesse mudar alguma coisa no esporte, o que que seria? Cara, se eu pudesse mudar, eu mudaria talvez essa. Não vou falar o lado mal do desporto, mas tipo, essa questão do vencer a qualquer preço, né? Eu acho que isso não faz muito sentido. Acho que a vitória tem que ser realmente por meios legítimos, né? Não a qualquer preço, né? Então, essa utilização de drogas ou situações para tirar benefício, obviamente a gente sabe que tem o contexto financeiro todo envolvido, mas não é um negócio que eu acho legal. Acho que isso deveria ser mesmo banido da consciência do desportista mesmo, né? Porque eu acho que sempre alguém vai oferecer, mas o atleta ou o treinador, ele tem o direito ou a opção de dizer não, né? Não quero, não vou me utilizar de meios ilícitos para poder fazer aquilo que eu gosto ou tirar vantagem de alguém. Espetacular. Muito bom. Gersinho, a próxima é a seguinte: você tem algum arrependimento? Se você tiver, qual é o seu maior arrependimento? Pessoalmente falando, eu acho Bom, que eu gostaria de voltar para o Japão de novo. Eu acho que a minha passagem foi hum, breve lá, eu gostaria de voltar. Acho que excelente. lá tem bastante coisa para ensinar. Não aproveitei ainda tudo que eu podia aproveitar pessoalmente, profissionalmente lá no Japão. Muito bom, você está Muito novo, bom. pô. Mas já já você está lá de novo. É, muito bom. Gerson, agora a gente vira moeda. Do que você mais se orgulha? Qual é o seu maior orgulho? Da minha família, minha esposa e meus filhos. Carol, beijo. Beijo pra você. Excelente, Muito bom, muito espetacular. bom. Gersinho, agora alguma coisa que pouca gente sabe, hein? Um segredo aí, alguma coisa que ninguém sabe que o Gersinho, Cara, que ninguém sabe ou pá, pouca gente sabe. que eu sou muito, mas muito tímido. Ah, Falar é difícil, mas eu falo. mas fala bem, fala bem. Fala muito bem. Tá escondendo direitinho. É, Sensacional, sensacional. Gercinho, você falou aí que teu maior orgulho é a tua família, e a próxima pergunta é justamente isso. O que que é família pra você? cara, família para mim é praticamente tudo, porque eu acho que é a base que te mantém forte em qualquer situação da vida, né? Porque o contexto familiar é onde as coisas eu acho que são as mais verdadeiras possíveis, tanto quando tem os momentos ruins em família, quanto os momentos bons, onde você aprende a lidar com tudo que você vai fazer fora de casa, você vai fazer vai acontecer essa situação dentro da sua casa. Resolver conflitos, você vai resolver dentro da sua casa primeiro e depois você vai ter fora também. Demonstração de afeto, carinho ou ficar bravo e tal, vai acontecer dentro de casa para depois acontecer fora. Eu acho que é a base de todas as coisas. Acho que a sociedade, às vezes, ela fica doente quando ela vai perdendo o contexto familiar, entendeu? Porque a família pode, Sem dúvida. num contexto, lógico, não tóxico, né? Uma família sadia consegue despertar vários valores importantes para o ser humano na caminhada da vida dele, né? Obviamente que, assim, eu tenho um entendimento que
os maiores problemas da humanidade é a própria humanidade, né? São os homens, são as pessoas, homens que eu digo no contexto geral, são as pessoas. Porque as pessoas bem ajustadas, a humanidade fica, ela é ajustada também, né? Então, a família para mim é a base de tudo. Acho que não sei se governos, o que deveriam fazer, as pessoas deveriam se concentrar nas famílias, proporcionando situações onde as pessoas pudessem viver de forma adequada e sadia dentro de seus próprios lares, né? É, isso aí Mensagem, é mensagem potente, poderosa. potente, Exatamente. potente. Gersinho, é, que pergunta que você queria que te fizessem? O que você gostaria de responder? Qual pergunta? Eita, que pergunta. O que Putz, ninguém nunca te perguntou, Momento é, filosofia. o que ninguém nunca te perguntou, mas você fala, pô, poderiam ter me perguntado isso. profissionalmente, pessoalmente, qualquer Do que coisa? você quiser. Qualquer coisa. Cara, eu não sei. Hoje eu não tenho muita dificuldade para falar de qualquer coisa, mas talvez seja por que eu fui pro esporte, sendo que na minha família não tem ninguém desportista, entendeu? Então, por que que você foi para o esporte? Então, vou ser bem sincero, eu acho que foi um ambiente que eu aprendi a gostar. O voleibol, inclusive, foi um negócio, sei lá, foi, pra você ter ideia, por exemplo, eu via as minhas irmãs jogando, mas, por exemplo, manchete eu Uhum. aprendi a fazer manchete num livro de educação física que tinha antigamente na escola. Aí explicava como fazer a manchete, tinha imagem. Como a minha irmã tinha uma bola de vôlei, eu comecei a fazer a manchete que estava escrita na parede. E Olha. aí comecei a gostar de jogar, de querer estar naquele contexto. E eu acho que essa questão do coletivo me chama. Tipo assim, eu gosto de estar perto de pessoas. Isso eu gosto de estar perto de pessoas. E isso acho que me atraiu. O voleibol, acho que um precisa do outro ali, né? Esse senso do Uhum. coletivo muito forte ali, né? De cada um fazer a sua parte, aquilo acontecer. Acho que foi isso que me fez me apaixonar, assim, em gostar. Maravilhoso. Muito bom, Espetacular. muito Muito bom. bom. Gersinho, a gente está fazendo esse projeto, já estamos no segundo ano, né? Não finalizamos um ano completo ainda, mas 2025 é o segundo ano do projeto e a gente está muito feliz de ter pessoas tão bacanas como você aqui. E a gente conta com os nossos convidados para ajudar a fazer esse projeto crescer ainda mais. Então indica pra gente duas pessoas para a gente dar uma ligada e para vir bater um papo com a gente aqui. Cara, eu vou. Vocês já entrevistaram muita gente, mas, cara, um cara que eu gosto muito pela maneira. Vou indicar até mais nomes. O Marcos Pacheco é um cara que eu acho, pô, tem uma história no voleibol muito grande, viveu muita coisa como jogador e como Uhum. atleta. Kaká Bizoc, que eu acho que tem bastante coisa para ensinar para o voleibol, principalmente para a galera que está começando. Vou falar do Juba também, a galera que trabalhou comigo em Santa Mônica, Juba e Magu, já indiquei quatro aí, ó. Espetacular. Aê, Espetacular. Dobrou a muito meta. bom. Dobrou a meta. E só indicou fera. Isso aí. Muito bom. A gente vai usar esse vídeo aqui para fazer esse convite para essa galera aí. É, Tem um cara muito bom também, cara, que eu gosto muito, que eu também converso e não tinha falado, também acho que me ajuda também nas tomadas de decisões, é o Hélio Griner, cara. Hélio. Boa. Grande, Hélio. É um cara Hélio é interessante fera. muito. Muito bom. Show. Muito bom. A gente vai usar esse trecho aqui para a gente convidar essa galera. Isso aí, Gersinho, a gente tem muita gente que, principalmente técnicos de voleibol, né, de todos os níveis, aí em todos os âmbitos, todos os estados do Brasil, fora do Brasil, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte, toda essa galera nos assistindo, nos ouvindo. Deixa um recado para essa galera aí, por favor. Galera, estudem bastante voleibol, tem muita coisa para aprender. O voleibol tá bem dinâmico, né? Toda hora tá mudando. Eu acho que agora a gente vai ver também muitas mudanças aí no voleibol feminino. Eu vejo um desenvolvimento bem grande do jogo, quebrando alguns paradigmas aí de que a galera, não, isso não faz, isso não consegue. A coisa Uhum. tá
tá mudando bastante. Cara, se divirtam com voleibol, com treinamento, dia a dia de vocês, né? Quem treina, que treine da melhor forma possível. Os atletas aproveitem aquilo que os seus treinadores têm a oferecer. Vejam outros atletas jogarem, acompanhem o voleibol. Treinadores que estão começando, que eu acho que é o futuro do vôlei. Invistam, né? Invistam nos jovens que vocês têm na mão, invistam em vocês mesmos. Treinadores de forma geral, se cuidem também, acho que esse é um negócio que eu estou aprendendo também. Tenham um tempo de vocês de cuidado pessoal, não é só o trabalho que vai levar a gente a algum lugar. Tá. A gente tem que trabalhar, mas tem que estar aqui para trabalhar, não adianta de Uhum. repente sumir, né? Ou ter que parar por um tempo, então cuidem de vocês também e façam isso que vocês amam da melhor forma possível, se entreguem de verdade. E que baita recado, hein? Olha, finalizamos com aquela medalha de ouro nosso episódio aqui. Gersinho, cara, brigadíssimo mesmo. A gente é muito seu fã. A gente, nesses 40 e tantos episódios que a gente já gravou, a gente citou seu nome várias vezes já, várias vezes. E várias pessoas já citaram o seu nome aqui também. Já muitas pessoas te indicaram para fazer esse papo aqui com a gente. E, pô, nossa admiração por você é gigantesca, cara. Não só pelo que você construiu na sua carreira como técnico de voleibol, mas por tudo que você adicionou ao esporte e a todos nós. Eu tive a, a honra de palestrar em um dos eventos que você organizou, então fica aqui meu agradecimento público por você ter me convidado naquele evento. Eu espero que aconteçam mais eventos daquele tipo para a gente aprender mais ainda. E, pô, Tô sucesso, precisando. cara. Vai, boa. Sucesso, cara. Sucesso na sua carreira. Bom final de temporada aí com o Suzano, você e o Teu, que são grandes amigos, grandes profissionais que sempre estão fazendo o esporte crescer, não só no time de vocês, mas crescer como um todo mesmo. E, pô, que você tenha uma carreira de sucesso mais ainda do que você já construiu, que você está vivendo hoje. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, cara. Suzano, Eu, obrigado. eu, para quem tá assistindo a gente, o Gersinho falou aí de uns conteúdos que a gente já tem assunto para mais 2 ou 3 encontros, Vai então voltar, não sei vai se ele vai voltar. acertar, se ele vai aceitar, mas o convite já fica feito pra gente ir falar de voleibol. E eu conheci o Gersinho em 2010, quando ele foi lá para Medley, em Campinas, e faz 15 anos que eu admiro você como pessoa, primeiro, que eu via como você tratava os atletas, a comissão técnica, e a gente que não estava na comissão técnica, mas que a gente ia lá treinar depois do masculino, lá com o feminino. É, você me ensinou muito, cara. Você me ensinou muito e ainda ensina. Então faz 15 anos que eu admiro você como pessoa e como profissional. E faz 15 anos que eu desejo mais bênção na tua vida, da sua família, mais sucesso, mais conquistas, que os seus sonhos se realizem, e quando eles se realizarem, que você tenha outros sonhos, que a vida é feita de sonhos. Desejo demais que você, cara, seja muito feliz. Obrigado, obrigado demais. Já fica o convite aqui para voltar para mais pelo menos 2 episódios, hein? Agradeço, moçada. Obrigado aí pelas palavras. Sucesso para os dois também aí que estão nessa caminhada. Saíram, né, daqui da casa para se aventurar em outro país e estão tendo sucesso, estão seguindo a carreira de vocês, família, desenvolvimento, crescendo também. Então também desejo que vocês alcancem aí tudo que vocês têm sonhado, né? Que vocês plantaram um sonho lá atrás, foram atrás, conseguiram, estão caminhando no sonho, né? Que eu acho que isso é muito bacana. A pessoa caminhar dentro daquilo que ela sonhou, né? Ou daquilo que ela planejou, ela está caminhando e vai alcançar, estão crescendo aí, Feijão mudando de time, né? Tava numa situação, foi para outra, Peter aí crescendo também. Cara, sucesso para vocês, para a família de vocês aí, que seja um 2025 top aí para todo mundo, né? E muita saúde, cara, para vocês aí, para vocês continuarem fazendo isso aí. Quero dizer, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana, cara, porque eu acho que está abrindo uma possibilidade de compartilhar para quem se interessar em ouvir, tá aí o conteúdo de vários treinadores, né? Várias pessoas do voleibol, de vocês, né? Para a comunidade, que vocês estão fazendo um bem tremendo aí para a comunidade do voleibol brasileiro e mundial aí, né? Tenho certeza que quem entende um pouco de português, enfim,
vai tentar escutar e ouvir o podcast e ter, né, as suas reflexões e crescer. Maravilha, muito obrigado, valeu mesmo. Essas palavras nos deixam muito lisonjeados e a gente não, a gente, a gente aceita isso com muita alegria, mas com muita responsabilidade também. E a gente cada vez fica mais motivado para continuar esse projeto, não só em português, mas em inglês também. É isso aí. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio aqui até esse ponto, com o Gersinho espetacular. Se você quiser saber mais, ter mais informações de como vir para os Estados Unidos, trabalhar, investir, morar aqui, acesse o QR Code novamente. Fala lá com o Lucas Negrin, da Nexus Next. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast, que ele vai te dar uma atenção especialíssima. Beleza? E curta, compartilha, faça esse episódio de chegar a muita gente, que foi muito, muito legal. Valeu! Galera, volte para conferir o próximo. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo.